Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Fé e Vida Cristã. Como vocês viram, hoje estaremos fazendo o nosso primeiro comentário ou estudo devocional. Ao mesmo tempo, vamos aproveitar para tocar em um assunto, uma questão que muito tem sido falado hoje, particularmente eu tenho ouvido, melhor dizendo, bastante pessoas, ou mais especificamente céticos do cristianismo, né? Críticos do cristianismo, está falando esse tipo de coisa. E antes de começar, de continuar, deixando aqui algo importante, é que desde o início a ideia do canal é que fosse o canal de apologética, ou seja, os nossos devocionais, comentários bíblicos e todo o nosso conteúdo sempre vão estar voltado para a questão apologética. Inclusive, se você ver alguns dos vídeos que se passaram e aí do canal, vocês vão ver que todos eles têm esse viés apologético. E hoje não será diferente. Será um devocional, mas um devocional com viés apologético. Ou mais especificamente, hoje muito se tem falado, alguns críticos do cristianismo, parece que eles acharam alguma coisa agora para ficar martelando o tempo todo, e dizendo que se nós temos poder e autoridade para curar as enfermidades, para expulsar os demônios, curar os doentes, porque a gente não sai por aí pelos hospitais, né, em todos os lugares, curando as pessoas, orando pelos enfermos, ou mais especificamente porque a gente não ora para que o coronavírus desapareça, né, para que as pessoas sejam curadas do coronavírus e etc. Eles falam isso como se curar fosse a identificação do crente. Quer dizer, eu só sou cristão, só sou crente se eu sair por aí curando todo mundo. Mas não é assim, certo? Então vamos para o nosso devocional. Lucas capítulo de número 19, versículos 9 e versículo 10 nos diz: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Certo? Gente, no contexto desta passagem bíblica, é quando Jesus Cristo vai até a casa de Zaqueu, um publicano, ou no caso era um cobrador de impostos. E Zaqueu, ele leva Jesus à sua casa, né, onde eles participam ali de um banquete. Algumas pessoas acharam ruim, e a outros textos vai dizer que eles chamavam Jesus de comilão, de beberrão, e outros reclamaram porque Jesus Cristo estava sentando com um pecador. E foi em meio a esse contexto, e depois que Zaqueu cai em si, descobre que ele precisava de salvação, ele toma a decisão de devolver o que ele tinha roubado de alguém, dividir o que ele tinha com os pobres. E no contexto de tudo isso é que Jesus diz: Hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Logo, observe que o próprio Jesus Cristo está dizendo que ele veio fazer. Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, gente, a nossa salvação, ou o ministério de Jesus Cristo encarnou, desceu do céu, encarnou, Filipenses 2, versículos 5 até 11. Ele assumiu a forma de homem, passou por todos os tipos de problemas que nós passamos, sofreu o martírio da cruz, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo fez tudo isso, não foi simplesmente para curar alguém e acabou por aí, não. Ele fez isso por um propósito muito, mas muito maior. Ele fez isso para nos salvar dos nossos pecados. Algo que ninguém, absolutamente ninguém, poderia fazer. Somente Jesus Cristo, com a sua morte vicária no Calvário, pôde nos livrar e nos salvar dos nossos pecados. Então, o próprio Jesus deixa claro que ele veio para salvar, buscar e salvar os que estavam perdidos. Tá certo? Até porque curar por curar, tem muitos curandeiros por aí. A Bíblia deixa claro que até o espírito mal ele pode curar. Então, o propósito de Jesus Cristo foi bem maior do que esse. Jesus Cristo, sim, ele continua curando, ele faz milagres, mas não é os milagres que identificam alguém como sendo cristão, ou que definem se nós somos cristãos ou não. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22, diz a Bíblia, Jesus Cristo dizendo: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então perceba que o próprio Jesus Cristo está dizendo que não é curar, fazer maravilhas que define alguém como cristão. Jesus Cristo também disse que se conhece a árvore pelo fruto. E segundo a Bíblia Sagrada, os frutos que nós precisamos produzir e através deles seremos conhecidos são os frutos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Observe que sair por aí curando não faz parte dos frutos do Espírito e não identifica alguém como cristão. Como falamos, até espírito mal pode curar, tá certo? Então, a missão de Jesus, a obra principal de Jesus Cristo foi a nossa salvação. Um exemplo das consequências que pode acontecer: imagine alguém que é viciado nas drogas, nas bebidas, e de repente ele tem um encontro com Jesus Cristo. Esse alguém vai ser livre desses vícios. E uma vez livre dos vícios, tudo que ele investia nesses vícios, drogas ou bebidas, ou qual tipo de vício que seja, ele vai investir na sua casa, na sua família, nos seus negócios, e automaticamente essa pessoa vai ter uma melhora de vida. Observe que essa melhora de vida foi consequência da sua salvação ou libertação. Tá certo? Da mesma forma a cura, ela é consequência da nossa fé em Jesus Cristo. Se você tiver fé, se estiver no plano de Deus, você pode ser curado. Mas, mais uma vez, a obra principal de Jesus Cristo, como ele mesmo diz, foi buscar e salvar os que se haviam perdido. Se você tiver Deus, tiver sua salvação, é o que mais você precisa, é o de mais de valor. Imagine a vida eterna se não tiver Deus. Essa é a nossa fé enquanto cristãos. Certo? Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostar do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, aí clique aí no sininho para receber todas as notificações. Curta o nosso vídeo, compartilhe. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas estarão sendo indicadas pelo YouTube para que vejam o nosso conteúdo, beleza? Para que você tenha também uma compreensão melhor acerca deste vídeo, veja 2 vídeos que estão no canal. Um, Ateu Bom de Bíblia, e o outro, uma breve reflexão. Até mais.